outro ponto muito importante é a entrevista de hoje à tarde do Benjamin Netanyahu, quando o Benjamin Netanyahu foi bastante objetivo, dizendo aos repórteres que não aceita a proposta de cessar-fogo com as condições que o Hamas solicita. Vou repetir o que eu já falei em outras lives. O Benjamin Netanyahu não aceita a retirada do exército de Israel, não aceita um cessar-fogo definitivo e não aceita um plano de reconstrução com a administração palestina, em especial, provavelmente, do Hamas, mas nenhuma outra administração palestina, a priori, seria permitida pelo governo de Israel, segundo as palavras do Netanyahu, que diz que se os palestinos continuarem administrando Gaza, inevitavelmente, num curto espaço de tempo, nós teríamos um outro episódio de 7 de outubro. Então, a informação que chega nesse momento, muito obrigado, Soraya Laurent, seja bem-vinda, boa noite, obrigado pela presença. Quero saudar o Fernando Castro, Fernando La Roça, sejam muito bem-vindos também, muito obrigado pela presença. Então, nós estamos testemunhando nesse momento a decisão do governo de Israel de empreender um ataque, inclusive o Netanyahu fala isso de uma forma muito clara na sua entrevista para a imprensa hoje, contra Rafah. Em Rafah, segundo algumas fontes, nós temos mais de 1,5 milhão de palestinos. Né? No entorno ali de Rafah, nós teríamos cerca de 1,5 milhão de palestinos da população total estimada em cerca de 2,5 milhões, 2,3 milhões a 2,7 milhões, 2,5 milhões, vamos colocar aqui. Então, pelo menos 1,5 milhão estaria no entorno da área de Rafah, que seria anteriormente concebida como uma área mais segura, mas que nesse momento já sofre ataques de Israel por terra-mar e haveria, segundo as palavras do Netanyahu hoje, a ordem para um assalto definitivo contra Rafah. Um assalto definitivo contra Rafah que também, de alguma forma, expõe as questões da relação de Israel com o Egito. Por quê? Porque para que um assalto contra Rafah seja efetivamente exitoso, muito provavelmente os israelenses terão que dar conta das entradas desses túneis que chegam em Rafah, que estão em território do Egito. E, na realidade, esses túneis com entrada via território do Egito demandariam uma presença de Israel, talvez não apenas no corredor Filadélfia, né, naquela região contígua à fronteira, também do lado egípcio, mas tentando, de alguma forma, estabelecer uma zona, pelo menos de 2 ou 3 quilômetros, para que a maioria dos túneis pudessem ser atingidos de maneira a que não fossem recuperáveis, tá? Então, quer dizer, você vai para um escalar de hostilidade. Como eu disse na live de ontem, o Blinken encontrou o Netanyahu, também postei isso para vocês, um videozinho lá no Telegram do encontro entre os dois, mas parece que a visita do Blinken ao Netanyahu, ela não foi, pelo menos com o que a gente tem de notícia até agora, ela não foi suficiente para fazer Israel, de alguma forma, aquecer, concordar com a situação aí de um cessar-fogo. O governo dos Estados Unidos, tudo indica, tá, que nesse momento pressiona o governo de Israel no sentido de obter algum tipo de concessão em relação à questão do cessar-fogo, mas o governo de Israel se mostra absolutamente reticente. O governo de Israel continua dizendo que não há negócio com a manutenção dos palestinos à frente do governo da faixa de Gaza. O que o gabinete de Israel defende hoje é o seguinte, gente, eles estão dizendo que se você tiver um governo palestino em Gaza, que nós teremos, Flávio Feitosa, boa noite, que nós teremos muito provavelmente a repetição dos atos de 7 de outubro em algum momento histórico relativamente próximo. Israel diz que não confia na administração palestina de Gaza. Israel diz que tanto a questão militar quanto a questão civil em Gaza deve ficar a cargo do exército de Israel. E isso, naturalmente, os palestinos não vão concordar. Né? A gente está num impasse muito grande. Paralelamente, como se fosse pouco, o governo libanês deu a resposta em relação aos pedidos da França, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos e do mediador Amos Hochstein, que pediam para que o Hezbollah se deslocasse a cerca de 10 ou 12 quilômetros a norte do rio Litani. O governo libanês diz o seguinte, que o Hezbollah, nas atuais condições do Oriente Médio, dos ataques a Gaza, da permanência de tropas israelenses em áreas contestadas das fazendas de Sheba, que o governo libanês tem a resposta definitiva do Hezbollah, que o Hezbollah não recua. Então pode ser também aí novamente uma questão de dias para que nós tenhamos uma ação mais forte de Israel
na fronteira norte, no sul do Líbano, e isso já está sendo, de alguma forma, corroborado por ações materiais. Porque Israel tem aumentado a dosimetria dos ataques que tem empregado contra o sul do Líbano e tem ido um pouquinho mais à frente em termos de distância territorial da sua fronteira norte, tá? Então lá é uma situação muito, muito, muito delicada.